Deu raiva desse Vila, não deixou o Bolsonaro falar, mas é assim que funciona. E você que não tem que deixar ele pensar. É. Ele já não pensa, né? Tem que chegar, o certo é ele ter chegado. Olha lá o Bolsonaro, olha lá. Olha lá. Ô deputado, tudo bem com o senhor? Tava aqui esperando. É, Parabéns. parabéns aí pro senhor. Estamos ao vivo aí, beleza, carteiro? Tudo bem? Eu não vim aqui pra ganhar de ninguém, pra gente Senhor. falar o que tá acontecendo, né? Sim. E daí? Vocês que tem que dizer aí. Não, eu queria só deixar entregar pro senhor isso daí, a respeito desse material, que é sobre a vinda da TV Record de São Paulo. Não sei se você tá E isso sabendo. daí já está no Ministério Público Federal. Isso deveria ser investigado. A data. 2009. Segundo as informações da grande imprensa, inclusive o Reinaldo Azevedo, É aqui, ó. essa emissora, a TV Record de São Paulo, foi comprada pelo senhor Edir Macedo com dinheiro do cartel de Cali. E quem era dono da TV Record na época era a família do senhor Tuta. Tem mais? Então, tem que ser investigado esse assunto, né? É um assunto muito delicado e que eu tenho certeza nós iniciamos esse movimento do impressão. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro esteve com a gente no carro de som em 2015 e nós fizemos essa denúncia na frente da Rádio Jovem Pan em dezembro, né? Porque isso daí tem a ver diretamente com a segurança nacional do Brasil, o Foro de São Paulo, né? Olha, o Foro de São Paulo, tem gente que prefere ignorar, mas é uma realidade. Pega os livros aqui, Tá? Não foi, essa jaraca não foi morta ainda não. Não foi, e nem Não. o diálogo interamericano. Ok? Tá bem. Tá ok? Que começou lá atrás, lá nas Guerras da Malvinas, depois da Guerra da Malvinas até, mas tudo bem. Agora, parabéns a vocês, cada vez mais buscam, né, esclarecer a população do que está acontecendo. Porque depois que esse navio for a pique, daí não adianta mais você reclamar. Olha, a gente, um esforço muito próprio aqui da Rádio Vox, a gente teve que criar uma editora. Essa autora, a Graça Salgueiro... Já falou com o senhor, inclusive, e admira muito o senhor. Nós estamos lançando isso de maneira independente. A maior parte da renda, inclusive, é para o próprio autor. Esse o senhor deve conhecer, que é do Carlos Elite Santos Azambuja. Esse livro andou no meio militar nos anos 80, né? Alguns acham que tudo isso é teoria da conspiração. Não é. Mas ó, tudo documento de fonte primária. A nossa intenção era que encontrar com o senhor antes porque o senhor ia conversar com um tal de historiador e muita gente estava acompanhando aqui pela internet. Muitas das coisas que ele falou, até tentando contestar o período militar, aqui é tudo documento. Se o senhor chegasse, Marco Antônio, vamos conversar sobre a história do Brasil, tá aqui. O senhor conhece alguma coisa que está nesse conteúdo? Pô, ia jogar uma bomba atômica. Ou ele ia ter que confessar que ele está a serviço de algum... Ele quer desqualificar a única pessoa que está em Brasília que pensa no Brasil. Exato. Que leva em conta os brasileiros nessa situação. O senhor falando lá, a economia está diretamente ligada à segurança. E ele distorcendo, querendo que o senhor desse uma fórmula econômica. Mas eu abri espaço para ele dizer com a forma, já que ele sabe tudo. Eu vi. É assim, como se o Fernando Henrique Cardoso soubesse alguma coisa de economia, né? E é o grande nome, foi o responsável. Inclusive o real não tem nada a ver com ele. Exato. Né? Foi do Exato. Itamar. E ele não sabe nada nem de história, o Marco Antônio Villa. O que ele vai querer falar, cobrar dos outros economistas? Perguntar para ele assim, o senhor sabe o que se tratou o Pacto de Princeton? É capaz de ele cair da cadeira. O Pacto de Princeton foi quando foi acertada a coisa entre o Fidel, que representando os interesses do movimento revolucionário eurasiano, e E o diálogo interamericano, que é a elite globalista, que é a elite mundial. O Fernando Henrique, por um lado, pelo diálogo interamericano, e o pessoal do revolucionário Cuba, China e União Soviética na época. Isso aí é uma coisa que a gente tem, aliás, tá no livro, está tudo documentado. Isso a gente tá lá, a gente não tem muito compromisso com ninguém, mas o senhor está do lado da verdade, então nós estamos do lado do senhor. Tudo bem, obrigado. Esse que é a nossa posição ali. Ontem a gente fez um programa especial anunciando que o senhor estaria aqui, viemos fazer a cobertura, porque o senhor representa a maioria esmagadora do povo cristão brasileiro, que é a maioria. Então, da família brasileira, né? E a verdade tem que ser colocada sempre, não versões da verdade. Como eu acompanhando vi que o Marco Antônio Villa chegou a sugerir que a sua é uma versão, como se não fosse fato.
muito me surpreende um jornalista fazer esse tipo de confusão, mas agora, né? Vale tudo, a distorção das palavras, né? O politicamente correto, as pessoas já não sabem mais o que é fato e o que é versão. Mas um jornalista e escritor e jornalista e, segundo ele, né, historiador, não pode fazer uma coisa dessa. Pô, tem que Falsificar a história. Ele está falsificando a história. A versão, muita gente, né? A versão dele é que vale. Desonestidade intelectual, né? Uma outra De certa pergunta. forma, quando ele fala, por exemplo, que apesar de ser absolvido por 9-4, nem toda absolvição é absolvição. Ah, não. É o que ele falou ali. Eu nunca vi isso aí, campeão mundial, mas o derrotado, né? Se você tiver no S do Supremo, tiver um cara que não gosta de você, 10-1 você perdeu. Sim. Não, e o senhor foi. Deixa eu dar um bom dia pro nosso grupo lá do Rio Grande do Norte. O deputado Bolsonaro foi sacaneado naquela porque ele foi fazer as mais legítimas, né? Os pedidos mais legítimos para os militares que estavam sendo prejudicados no esquema do diálogo interamericano naquela época. Sim, Estava sendo implementado naquela época. Quem está por trás disso tudo é o Jorge Soros, a gente sabe. Jorge Soros, né? Aí, ó, O Partido Democrata Norte-Americano. O professor Olavo de Carvalho, que é o professor de todos nós, ele fala assim, olha, é importante que hajam pessoas cuidando da ideologia de gênero, tudo isso. Porém, Ele falou assim, a gente tem que pegar e não pode ficar com estilingue tentando com naftalina pegar varal do lado. Vamos na cabeça do problema. Ele vai ter que pegar o voo, cara. Ele vai ter que pegar o voo. Finalizar. Beleza, beleza, cara. Muito obrigado e parabéns pra você. Valeu aí, cara. Obrigado, deputado. Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Beleza, aí ó, estivemos aí com o deputado Jair Bolsonaro, eu, o Sérgio Muniz, valeu vindo aqui, ele conversou com a gente, provou que ele é faca na caveira mesmo e não saiu correndo e deu a letra aqui pra gente, né, Sérgio? Valeu a vinda, né, cara? Conseguimos, cara, fizemos o que nós nos propomos, nós fizemos, estamos aqui sempre. Os ouvintes da Rádio Vox podem contar com a gente deixa os afazeres, faz isso e estamos aqui. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta ao vivo aí. Vamos lá. Beleza? Valeu aí, pessoal.